Fala, rapaziada querida, quem tá falando aqui é o professor Carlos, mais uma videoaula de história. E a aula de hoje ela é muito especial. Por quê? Porque ela não envolve apenas os alunos. Ela pode ser vista também pelo papai, pela mamãe, pelo vovô, pela vovó, qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro. Porque a nossa aula hoje ela fala sobre o quê? A independência do Brasil. Toca a vinheta, cara. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou. Primeiramente, quando a gente fala em independência do Brasil, nós não vamos cair direto no ato em si, direto no acontecimento. Nós somos obrigados a voltar um pouquinho e procurar entender os principais fatos, o que é que levou a proclamar a independência do Brasil e se separar de Portugal. Isso vai começar antes, lembrando que a independência ela foi proclamada em 1822, mas essa função toda ela começa bem antes, ela vai lá na Revolução Francesa de 1789, até chegar ao ano de 1808, onde as tropas napoleônicas invadem Portugal. O Dom João VI se empirulita com a família toda, ele traz o Pedrão I, que é criança ainda, ele vem com a esposa, que é a dona Carlota Joaquina, e a mãe, a dona Maria, que ainda era rainha de Portugal. Mas já na saída, o Dom João VI ele vai enfrentar um grande problema, e isso mais tarde vai repercutir nas principais mudanças, nas principais modificações que ocorreram dentro do Brasil, ou seja, durante o período em que a família real esteve no território brasileiro. Quando o Dom João VI sai, ele foge com a família real para o Brasil, ele não tem condições de conseguir segurar a frota naval francesa na travessia do Atlântico até o Brasil. Ele precisa de ajuda. E quem é que oferece essa ajuda ao Dom João VI? A Inglaterra. A Inglaterra, então, oferece uma proteção com a sua frota naval, a conhecida Rainha dos Mares, cuja força marítima e o poderio bélico deles era muito grande. Então, a Inglaterra ela propõe proteger a travessia da família real portuguesa até o Brasil durante esse período das guerras napoleônicas. Só que isso é feito de graça? Não, não é feito de graça, porque os ingleses, na verdade, eles são muito espertos. A Inglaterra está vivendo a sua fase industrial, a sua revolução industrial, ou seja, fabricando tudo quanto é coisa que se pode imaginar. E eles precisam, então, de escoamento para essa mercadoria que eles estão fabricando. Qual é a saída? Onde é que entra a questão da travessia da família real portuguesa para o Brasil? Eles exigem, na verdade, que o Dom João VI abra os portos do Brasil para que as mercadorias inglesas possam entrar dentro do Brasil. O que isso vai modificar? Muita coisa. Porque, como vocês sabem, o Brasil, até a independência, ele era uma colônia de Portugal. Então ele seguia todas aquelas regras, ele seguia todas as leis, tudo que era feito dentro do território brasileiro, da colônia brasileira, era determinado por Portugal. Existia o pacto colonial, que não permitia que os brasileiros fizessem comércio, vendessem ou comprassem de uma outra nação que não fosse a coroa portuguesa.
os portugueses compravam as mercadorias e revendiam para os brasileiros a um preço muito maior. Mas era a lei. Como o Brasil ele não tinha uma fábrica, ele não tinha qualquer tipo de manufatura, era preciso se submeter a essas regras. Quebrando o pacto colonial, a Inglaterra começa a colocar o seu comércio dentro da colônia brasileira. Claro que isso com certeza não agradou nem um pouquinho a nobreza portuguesa. Eles já haviam perdido suas colônias na Ásia e no Oriente, e o Brasil para eles era uma espécie assim de última instância no sentido de tentar lucrar com alguma coisa. Dito isso, a chegada do Dom João VI, ela também vai gerar uma série de modificações extremamente importantes. Por quê? Porque, afinal de contas, o cara é o rei de Portugal. Estando aqui, o Brasil é um país sem qualquer tipo de infraestrutura, ele é economicamente pobre e dentro da área brasileira também as coisas eram muito rústicas, eram muito atrasadas. E foi necessário fazer algumas modificações para que esse lugar, para que a colônia brasileira, na verdade, ela se transformasse num local digno do rei de Portugal. Então, o Dom João VI começou a fazer algumas modificações. Teve aquelas de estrutura, ele criou praça, criou prédios, ele criou museus, ele criou bibliotecas, ele fundou uma escola de artes, mas também ele criou o Banco do Brasil, ele criou um sistema de correios. A Inglaterra, ainda vamos colocar um ponto interessante que não foi dito na questão do fim do pacto colonial, que é a questão dos impostos. A Inglaterra, junto com os acordos comerciais feitos com a coroa brasileira, ela também exigiu uma diminuição na taxa de importação de produtos. Ou seja, os produtos ingleses eles pagavam mais barato para ter a sua penetração dentro do mercado brasileiro. Claro que todas essas modificações, elas desagradaram consideravelmente a nobreza portuguesa. E quando as guerras napoleônicas chegaram ao fim, as nações europeias se reuniram no famoso Congresso de Viena. A pauta da reunião era colocar os reis de volta nos seus devidos tronos, esses reis que haviam sido destituídos pelo Napoleão Bonaparte, divisão do território. No Brasil, deu um fato interessante que a corte portuguesa e o rei Dom João VI, ele vai tentar participar da reunião, só que isso não seria possível se o rei Dom João VI de Portugal ele não estivesse no seu reino. Ele estava no Brasil, ele não estava em Portugal. Para tornar viável a participação na reunião, o que é que ele fez? Ele transformou o Brasil num reino. O Brasil, então, passa a se chamar Reino Unido de Portugal e Algarves. Só que não adiantou nada, porque as principais decisões e as principais vantagens da reunião ficaram com aqueles países mais poderosos, que seria a Áustria, a Inglaterra, a Rússia e Portugal, Espanha, países menores, no fim não acabaram não lucrando com nada nessa reunião. Mas no Brasil, fim das guerras napoleônicas, a corte portuguesa exige que o Dom João VI volte para Portugal, porque até o presente momento, durante o período das guerras, Portugal esteve sob domínio inglês e os portugueses não queriam mais saber dos ingleses dando as cartas por lá e exigiram a volta do Dom João VI. Como Dom João VI se amarrou para decidir se ele ia voltar ou não, a nobreza portuguesa tomou frente e fez uma revolução, a chamada Revolução do Porto. O Dom João VI então sentiu que a sua coroa estava a perigo, ele retorna a Portugal e deixa no Brasil quem? O príncipe regente, o Dom Pedro de Alcântara, que ainda não é o Dom Pedro I. Aqui,
o Dom Pedro I começa a atuar como príncipe regente, só que lá em Portugal, a nobreza portuguesa ainda não se dando por satisfeita, ela começa a exigir que antigas medidas econômicas, como o sistema de monopólio, a intermediação de mercadorias, que isso volte a ser o que era antes. Só que a burguesia brasileira e a sociedade já havia experimentado essas modificações e eles não iam com tanta facilidade fazer com que todo aquele período anterior de pobreza econômica, de dependência econômica, por assim dizer, da coroa portuguesa voltasse. O que é que eles fizeram? Eles então começaram a se chegar para o lado do Dom Pedro I para combinar um modo de evitar com que essas modificações fossem sendo feitas. O Dom Pedro I ele sofre uma pressão muito grande por parte da nobreza portuguesa, que exige a sua volta também a Portugal. Ele, no dia 9 de janeiro de 1822, é o chamado Dia do Fico, onde ele resolve ficar no Brasil e não retornar a Portugal. A nobreza, em resposta a isso, a nobreza portuguesa, em resposta a isso, o que é que eles fazem? Eles começam, então, a fechar cada vez mais o cerco e simplesmente anular toda e qualquer decisão que fosse tomada pelo Dom Pedro I aqui no Brasil. A burguesia brasileira se aproxima do Dom Pedro I e faz aquele acordo que seria a independência. O Dom Pedro I, por sua vez, ficaria como regente do Brasil, como imperador, e o Brasil se separaria definitivamente de Portugal. Só que aí nós entramos num aspecto muito importante dessa questão, é que quando a gente fala independência do Brasil, vamos analisar a coisa do seguinte ponto. Tu tens Portugal que explora o Brasil. O Brasil se separa de Portugal, só que quem passa a explorar o Brasil agora é aquela classe de burgueses, de fazendeiros. Eles não têm interesse nenhum em mudar o estado de coisas. Eles querem apenas participar dos ganhos sem a opressão que vinha por parte de Portugal. Não tinha nenhum interesse da burguesia brasileira e o Dom Pedro I, quando eles engendraram a independência do Brasil, de facilitar alguma coisa para as populações. A libertação dos escravos não foi feita a divisão de terras, ou seja, continuou praticamente tudo a mesma coisa, só que uma minoria muito poderosa é que continuou a mandar no Brasil. Com isso, então, nós terminamos a nossa aula. A nossa próxima videoaula eu vou então trabalhar a questão do Primeiro Império, que é o governo do Dom Pedro I, se for possível, vamos trabalhar um pouquinho da questão do período regencial, ou seja, a partir da abdicação, porque o governo dele não foi nada fácil, foi bem complicado, a vida do Pedrão I como nosso imperador. Rapaziada, foi um grande prazer, uma grande satisfação, fiquem bem e, se Deus quiser, nós voltamos nas aulas presenciais com toda a força. Desliga isso, criatura.